Senhor, nós nos encontramos nesse momento diante da Tua presença e viemos pedir a paz, o equilíbrio, a compreensão, o amor, o entendimento, abrindo os nossos corações para que as Tuas palavras, através dos Teus mensageiros, possam encontrar eco em nossas vidas, posto que as palavras que a espiritualidade nos traz com ensinamentos para nos auxiliar na nossa caminhada. Então pedimos a Deus que nos conceda um momento de muita paz, de muito aprendizado e, sobretudo, de boa fé e boa vontade. Olá, companheiros. Estamos mais uma vez aqui reunidos por esse processo de comunicação, estudando o Livro dos Espíritos, como estamos fazendo já há alguns meses. E no Livro dos Espíritos nós estamos estudando as leis morais, e das leis morais nós estamos fazendo uma reflexão a respeito da lei de liberdade, onde nós já vimos alguns tópicos a esse respeito, e estamos trabalhando agora a questão que diz respeito ao item que fala sobre fatalidade, e que nós já conversamos algumas semanas atrás a esse respeito sobre a questão de fatalidade. Queremos lembrar um pequeno detalhe, que a doutrina espírita, ela não tem a pretensão de revelar todas as coisas tipos com mistérios, coisas obscuras, fora do conhecimento, do alcance das pessoas, nem de alterar o curso, mas de nos elevar espiritualmente, a chegarmos a um entendimento maior dos fatos, que estão sempre e sempre estarão conforme os desígnios de Deus diante de nós. Portanto, amigos, nesses momentos que nós estamos refletindo, que estamos trabalhando essa questão de fatalidade, nós paramos na semana passada na questão 860. Então nós gostaríamos de retomar esse mesmo estudo, né, que nós estamos fazendo a partir da questão 861. Na questão 861, nós vamos ler o seguinte: Kardec, o codificador, pergunta à espiritualidade: pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, alterar acontecimentos que devem realizar-se ou vice-versa? No resumo geral do sentido da pergunta, Kardec quer saber se nós podemos, de alguma maneira, alterar os fatos das coisas que vão acontecer, né? Ou evitar essas coisas. Isso nos remete a uma lembrança interessante, aquele livro, aquele filme que passa na televisão, De Volta para o Futuro. E nesse filme De Volta para o Futuro, há um jovem e mais um cientista, em que eles buscam ali, através daquele processo de um veículo que anda à velocidade do som e da luz, e reverte o tempo. Eles passam do tempo presente para um tempo passado de 30, 40, 50, 60 anos, e lá eles tentam até reverter certos fatos. Se vocês estão lembrados, parece que há uma questão, por exemplo, na relação do pai e da mãe do jovem, em que ele, voltando ao passado, ajusta essa união para que essa união se concretize. O pai case-se com a mãe, mas ele, voltando ao passado, teria sido o indivíduo que atuou mediando essa relação, a qual deu
certo? Houve um êxito. E é interessante que nós sempre pensamos isso. Se eu tivesse condições de recomeçar, de voltar ao passado e mudar as coisas do presente. Francisco Cândido Xavier, numa das suas grandes afirmações, ele nos diz de que nós não podemos alterar o presente, mas nós poderemos realizar com as nossas ações, modificar as coisas para que haja um futuro melhor, fazer um recomeço para que aquilo que nós desejamos venha no futuro a acontecer de acordo com os nossos atos. Em outras palavras, revendo as nossas atitudes, as nossas ações, modificando aquele quadro que estaria desenhado para a nossa existência, conforme a forma que nós estávamos encarando essa realidade, ou vivendo desta forma. Mas vamos então que os Espíritos respondem a respeito dessa questão da mudança dos fatos. Eles dizem o seguinte, que pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem da qual a vida que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é do seu livre dever e único objetivo da vida. Ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para um mal ainda maior. Ou seja, o que eu posso fazer para evitar que alguma coisa, um mal que está se desenhando, que está se estruturando, cuja o desfecho eu já posso mais ou menos entender como será. Então o que eu posso fazer? Eu posso alterar alguma coisa nesse futuro, seja para o bem ou não, para ajudar ou prejudicar alguém? Isso é possível? Os Espíritos dizem que pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem. Quando nós nos voltamos ao exercício do bem, nessa questão 860, vamos ver que quando estamos trabalhando para evitar um mal, que está para acontecer conosco, ou seja, com outra pessoa qualquer, estamos trabalhando no bem. Como nós sabemos, o exercício do bem é sempre bem visto por Deus. E nele, neste caso, a espiritualidade também trabalha para o êxito do nosso objetivo. Assim poderemos alterar o curso do mal. Se eu sei que alguém está num processo cujo desfecho vai ser algo terrível, sofredor, ou um acidente qualquer, algo que venha trazer um prejuízo, uma dor, alguma coisa em que eu, percebendo esses fatos, agindo no bem, posso não só através das minhas vibrações de oração, de reza, de prece, eu posso, através dessa minha entrega no sentido do bem, auxiliar aquela pessoa que está num eminente perigo. E nesse sentido, eu posso alterar o curso de alguma coisa. E a espiritualidade nos diz de que quando o meu objetivo está alicerçado no bem, a espiritualidade contribui para que isso aconteça, nos entusiasmando, nos dando pensamentos bons, incentivando as nossas ações. Essas energias benéficas, elas vão vibrando no sentido do bem e alcança a pessoa a qual nós desejamos o bem. Nesse sentido, voltamos a dizer, aí sim
eu consigo evitar um mal maior. E nós estamos aqui para isso, para auxiliar uns aos outros. O espírito miramês, ele afirma que a vontade tem certo poder capaz de realizar prodígios extraordinários, não só em outros, como também em nós mesmos. Quando eu me entrego a um vício, a uma prática de alguma coisa que não me traz benefícios, ou mesmo não traga benefícios a outros, quando eu estou aplicando o meu tempo, a minha dedicação a atuar em algo que venha trazer o mal a alguém ou a mim, eu tomo consciência disto, o meu anjo protetor, o meu anjo guardião está atento, ele vai me auxiliar, me dando sugestões, me dando aquele insight, onde eu posso parar e pensar e dizer, por que eu estou fazendo isso? Eu deveria mudar de atitude. Eu vou buscar ajuda, seja ela profissional ou espiritual, onde houver. Então, é desta forma que nós poderemos alterar os fatos das coisas, sempre agindo bem, construir um novo futuro, fazer um novo começo através de atitudes que nós viemos a tomar. Então, o espírito miranês, ele fala a esse respeito de que a vontade é muito poderosa e basta a gente querer, que quando a gente bota uma coisa na cabeça, assim que a gente diz, que quer fazer e toma coragem e faz, a gente consegue mudar as coisas e melhorar o padrão das coisas, né? Mas vamos seguir na questão 861, cuja resposta é um pouco longa, mas ele pergunta o seguinte à espiritualidade: o homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará um assassino? Como nós vimos conversando ao longo desse período em que estamos trabalhando as leis morais, o processo reencarnatório, a gente compreendeu de que o espírito, ele participa do processo da sua reencarnação. É-lhe mostrado as suas carências pela espiritualidade superior, as suas necessidades, os seus desafios, onde ele falhou, onde ele pode melhorar. Então nós participamos de tudo isso. Quem será o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos? Se eu casar, quem será a minha companheira ou companheiro? Quem serão os pretensos filhos ou não? Que ambiente eu vou viver? Que país ou cidade? Em que condições econômicas ou financeiras eu vou passar a existir? Então há toda nessa elaboração do processo reencarnatório, toda uma questão onde o próprio espírito também participa e toma conhecimento. Por isso, a pergunta que Kardec dirige é que, se neste caso em que nós participamos de tudo isso, né, ele diz, onde nós escolhemos algumas coisas, algumas provas, algumas expiações que nós passamos, vale a pena a gente abrir um parêntese nessa questão e dizer o seguinte: às vezes a gente está num processo de sofrimento muito grande, passando por um perrengue muito sério, com muitas dificuldades, seja de enfermidade, seja moral, seja espiritual, afetiva, o que for. São provas que nós, na elaboração do processo reencarnatório, encontramos essas questões e as aceitamos passar por ela como desafio para ajustar, né, as nossas emoções e com isso contribuir para o nosso progresso, vencer os nossos desafios. Ali onde eu falhei, ali onde eu preciso me melhorar. Então as provas vêm em cima disto, na tolerância, na abnegação, no bom sentimento, no amor, na vontade. Tem coisas que nós precisamos entender esse processo. Por que eu estou passando por isso? É uma necessidade minha como espírito
porque preciso aprender a renúncia, preciso reaprender as questões do amor para com o meu semelhante, para com a natureza, para com Deus, para comigo mesmo, me amar e me desejar o bem. Então, a questão que Kardec levanta é que qualquer homem comete um assassinato, ele sabe que isso vai acontecer, ele escolheu isto, e a espiritualidade disse que não, ele não escolheu isto. Sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá probabilidades de matar um dos seus semelhantes. Mas ignorar se o fará ou não, porque depende sempre dele tomar uma deliberação de cometer um crime. Um crime, quando é cometido, ele é precedido de alguma coisa, de algum fato que levou a um desequilíbrio, desentendimento, algo que feriu, que machucou, que desagradou, né? Que mexeu com o meu orgulho, com a minha vaidade. Então, quando existe um assassinato, normalmente ele antes disso acontecer, algo provocou no meu emocional. Uma coisa mexeu comigo, com o meu ego, né? E nesse sentido, às vezes a gente entra no desequilíbrio do momento e comete o desatino. Mas o homem não foi trazido à vida, é isso que a espiritualidade quer dizer, para ser um criminoso, mas para fazer o bem e resistir o mal. Paulo apóstolo, falando aos romanos, ele dizia que resistir o mal e ele fugirá de vós. Mas para resistir o mal, eu preciso ter uma estrutura moral, emocional, para saber me controlar, para saber pensar, como a gente diz, contar até 10 ou até 100, se necessário for. Então ele disse que ninguém veio à reencarnação para cometer um desatino desse. Ele disse, não, mas ele sabe apenas que escolheu uma atividade, uma vida que pode desencadear um crime, mas a decisão de cometer é dele. Então ele diz, ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre a fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem deveria cometer um assassinato, estaria predisposto a isto. Então nós não somos predispostos a isso, não viemos ao mundo já com essa carga de um criminoso, mas sim os momentos em que nós estamos vivendo, perdemos o equilíbrio, perdemos o controle, e de acordo com a minha atividade ou não, estou até mais suscetível a isso, a cometer um desatino dessa natureza. Nessa questão 861, nós vamos analisar de duas formas o planejamento reencarnatório. Primeiro, nele, no planejamento, não é planejado coisas negativas. Isto é, para nós fazermos o mal, não há planejamento para fazer o mal. Contra si ou contra quem quer que seja. O planejamento da reencarnação é sempre visando o melhor para o espírito na sua trajetória, no seu progresso. Um crime é sempre um atraso ao progresso do espírito. Uma das coisas mais terríveis do ser humano é chegar ao mundo espiritual com as mãos sujas de sangue. É algo muito terrível. E temos que estar sempre orando, sempre em prece, sempre conectado com os nossos anjos protetores, os nossos guias e mentores, com Deus, com Jesus,
com Maria de Nazaré, com o santo de sua afeição, buscando sempre essa conexão com a espiritualidade que nos traz o equilíbrio. É claro que é comum, às vezes, a gente meter os pés pelas mãos, mas temos que saber que é uma decisão nossa. E quando fazemos algo errado, nós nos desequilibramos e passamos assim a agir no mal, contra as leis divinas e contra as leis humanas, sobre as quais nós deveremos respondê-las. E é algo muito sério. É um atraso para o espírito, sobre o qual esse espírito, quando comete um crime dessa natureza, ele tem que responder diante das leis humanas e das leis divinas. Então, primeiro ponto que a gente está olhando, observando a questão da reencarnação, lembrando de que nenhuma encarnação é planejada para se fazer o mal, para cometer um crime, mas sempre para o bem. Segundo, no processo reencarnatório do qual o espírito participa, trata de coisas vinculadas à existência do espírito na matéria. Não no espírito, mas na matéria, naquilo que ele vai vivenciar. Como, por exemplo, quem serão seus pais, como a gente falou, quem serão seus irmãos, onde vai habitar, quais as suas necessidades que ele vai precisar enfrentar, né? As noções básicas da sua missão na Terra, os desafios que ele deverá enfrentar, etc. Assuntos de ordem material e moral, consequentemente, mas nunca de que ele será um criminoso, um assassino. Vamos então saltar para a questão 862, onde a seguinte questão: há pessoas que nunca conseguem êxito na vida e que um mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Aí ele diz mais: não é isso o que nós podemos chamar de fatalidade? Resumindo mais ou menos a questão, ele quer dizer de que há pessoas que para ela tudo é errado. Sempre ele diz: para mim nada dá certo. Eu tenho um mau gênio, alguma coisa que me acompanha, que eu não consigo me desvincular dessas coisas, nada dá certo, tudo está sempre dando errado para mim. Os espíritos então respondem dizendo que pode ser fatalidade se assim o quiseres, mas decorrente da escolha do gênero, da existência que as pessoas quiseram experimentar por uma vida de decepção, a fim de exercitarem a sua paciência e resignação. Não creias, entretanto, que seja isso o que é fatalidade. Acontece muitas vezes, é apenas o resultado de havermos tomado decisões erradas. Verdade? Às vezes a gente toma decisões erradas, a gente age de momento, não pensa, não raciocina, e quando a coisa dá errado, a gente acha que foi a má sorte, alguma coisa aconteceu. Pessoas que com ideias fixas, né, de infortúnio, de caráter negativista, vamos ver na resposta que a espiritualidade diz, aí em 3 momentos. Ele diz o seguinte: primeiro, a escolha do gênero, como foi dito lá. Eu escolhi isso. Aí você pode perguntar: João, eu escolhi passar por isso, por tanta dificuldade, por tanto sofrimento? Não só escolheu, mas pediu, porque era uma necessidade. E hoje não temos que nos arrepender das nossas opções, mas de encará-las. Né? Então, vamos ver que na resposta da espiritualidade ele fala em 3 pontos, né? Uma questão que ele fala, né? Os pontos básicos é a escolha do gênero da existência que nos envolve. Eu nasci aqui, poxa, que dificuldade, mas isso faz parte das minhas escolhas como espírito. Temos que colocar isso na nossa mente.
o sofrimento que nós estamos pelos quais passando são necessários ao burilamento do nosso espírito. Vamos pensar como espíritos e não como matéria. Segundo, a paciência e a resignação. A gente às vezes não tem paciência e sai fazendo as coisas assim de qualquer jeito, né? E não resignamos com as coisas com as decisões tomadas de forma equivocadas. A terceira são as escolhas. Por exemplo, ele cita aqui nas respostas do Espírito, fala, uma pessoa que quer atravessar um rio a nado, mas ele não sabe nadar com bastante destreza, né? Ele cansa fácil, ele não tem a resistência, e se lança a atravessar o rio, ele está procurando a morte. Né? Então, é uma escolha que ele fez de uma forma equivocada. Né? Eu vou botar um negócio, por exemplo, olha, vamos supor, por exemplo, que eu trabalhasse num banco. E ao sair do banco, isso tem mais pessoas que fizeram isso, vou botar um negócio. Um negócio de restaurante. Eu nem fazer comida na minha casa eu sei. Então, para que eu vou me envolver num restaurante onde eu não tenho menor experiência? Onde pelo menos eu não busquei pessoas experientes para trabalhar comigo ou fazer um planejamento. O quarto seria o equilíbrio, a sabedoria e o planejamento, o equilíbrio diante das coisas. Ter serenidade e equilíbrio para que a gente possa, enfrentando as nossas dificuldades, a gente não escorregar e sairmos por aí blasfemando. Concluímos então com a afirmação do filósofo e escritor teosófico indiano, o seu Sir Ram. Ele afirma que desejamos experiências terrenas por estarmos aqui na Terra. Se pensamos que não o desejamos, isto é apenas uma autoilusão. Ou seja, o Espírito desejou sim estar aqui na Terra. E quando a gente diz, mas eu não pensei nisso, não queria, ele disse, é uma autoilusão, porque eu sei no meu ser, lá no fundo, de que eu preciso me burilar. Quem não precisa se melhorar, meu amigo, minha amiga? Todos nós precisamos. E a melhoria vem através do burilamento. Como também Alexis Carrel. Alexis Carrel é um escritor de origem escocesa, ele é autor de um livro, A História da Revolução Francesa, ele fez isso em 1835, esse livro. Ele tem alguns pensamentos interessantes que a gente quer finalizar com esse pensamento dele. Ele diz que o homem é um mistério, um milagre. Ele também é uma mistura de extremos. Tanto pode ser divinal como satânico, nobre e selvagem, bom ou mal, quase que simultaneamente. Mas também ele dizia, Carrel, dizia que também que o ser espiritual sempre determina o material, mas que a escolha é sempre nossa. Então vamos entender de que as dificuldades que nós estamos vivendo e passando são necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Paulo, o apóstolo, sofreu tanto, prisões, espancamentos e tantas outras coisas, fome, necessidade, doenças, enfermidades graves, mas resistiu, porque ele entendeu que era necessário o burilamento para o aperfeiçoamento. Então não vamos nos maldizer quando as dificuldades, o infortúnio bate à nossa porta, mas vamos parar e meditar e pedir a Deus misericórdia, compreensão, equilíbrio, fé, força de vontade para enfrentarmos as nossas lutas. Que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe, nos conceda a sua paz e nos auxilie no entendimento das nossas provas e expiações, porque estamos aqui para lutar. E na luta a gente sempre entra com o objetivo de vencer. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Semana que vem nós vamos concluir este assunto. Muito obrigado por tudo.